Obsessão é uma palavra forte. Muita gente ouve e pensa logo em algo espiritual demais ou místico demais. Outros pensam em amor, em saudade, em ansiedade. Mas o que poucas pessoas percebem é que obsessão, no fundo, é quando a nossa mente perde a liberdade. É quando um pensamento vira prisão, quando uma pessoa vira centro, quando uma ausência vira uma ferida que não fecha porque a gente cutuca todos os dias. E hoje eu quero falar disso com muita seriedade, acolhimento e clareza. Existem obsessões emocionais e existem obsessões espirituais. E muitas vezes elas se encontram no mesmo lugar. Na dor que a gente não elaborou, no vazio que a gente tenta preencher e no apego que a gente confunde com amor. Se você já se viu preso em pensamentos repetitivos, se já sentiu que não consegue parar, se já percebeu que certas energias te puxam para baixo, fica comigo até o fim. Esse episódio pode ser um divisor de águas. Pela psicologia, principalmente pela TCC, a terapia cognitivo-comportamental, a obsessão emocional aparece quando existe um ciclo. Pensamento intrusivo, emoção intensa, comportamento de alívio. E depois culpa e repetição. Você pensa na pessoa, sente aperto, vai atrás de sinais, olha redes sociais, relembra a conversa, interpreta silêncio, faz perguntas que não têm resposta e por alguns minutos parece que alivia, mas depois volta mais forte. Esse ciclo vira uma dependência. Você não está buscando a pessoa, você está buscando aliviar a angústia dentro de você. E aí o cérebro aprende. Quando eu checo, eu alivio. Só que é um alívio curto. E toda vez que você repete, você fortalece a obsessão. É como se você alimentasse um fogo com a própria mão e depois perguntasse por que a casa continua quente. A mente vai ficando tomada, o sono piora, a autoestima cai e você começa a perder o gosto pela própria vida. A obsessão emocional é isso. Um amor que virou ansiedade, um vínculo que virou vício emocional. Agora, pelo Espiritismo, obsessão tem um sentido específico. É quando há uma influência persistente de um espírito sobre uma pessoa, geralmente por sintonia, afinidade vibratória e fragilidades internas. E aqui é importante dizer com responsabilidade. O Espiritismo não ensina que tudo é obsessão espiritual. Ele ensina que existe influência, mas também ensina que a principal porta de entrada é a nossa própria mente. Pensamentos repetitivos de raiva, mágoa, culpa, desejo de vingança, carência profunda e desespero podem criar sintonia com espíritos na mesma faixa. Kardec deixa claro que os espíritos influenciam nossos pensamentos muito mais do que imaginamos. Mas também deixa claro que não somos vítimas impotentes. A influência existe sim, mas a direção da vida ainda é nossa. E é aqui que a psicologia e o espiritismo se dão as mãos. A mente é campo de trabalho, o espírito é campo de elevação. E ambos precisam caminhar juntos para a libertação acontecer. Então, como a gente se liberta? Primeiro, entendendo que libertação não é parar de sentir. Libertação é parar de se abandonar. É você continuar com saudade, mas sem se destruir por isso. É você reconhecer o pensamento intrusivo e dizer: eu estou tendo esse pensamento, mas eu não sou esse pensamento. Na TCC, a gente chama isso de desfusão cognitiva, distanciamento e escolha consciente. Ou seja, você percebe a onda, mas não precisa mergulhar nela. Você sente a dor, mas não precisa alimentar o ciclo. E espiritualmente, a libertação vem com uma mudança de sintonia. Oração com sentido, leitura edificante, vigilância do pensamento, perdão possível, não como obrigação, mas como caminho, e principalmente
reforma íntima. Não aquela reforma perfeita, mas a reforma real. Pequenos passos diários para mudar o padrão vibratório. Porque obsessão espiritual não se combate com medo, se combate com luz. E luz não é só oração. É atitude, é disciplina emocional, é vida com propósito. Agora eu vou te fazer uma pergunta simples, mas poderosa. O que você tem alimentado dentro de você? Porque tudo que a gente alimenta cresce. Se você alimenta a lembrança, cresce a saudade. Se você alimenta a culpa, cresce a autopunição. Se você alimenta a carência, cresce a dependência. E se você alimenta a consciência, cresce a liberdade. E eu não estou falando de negar o que você sente. Estou falando de cuidar do que você faz com o que você sente. Quem sofre de obsessão emocional ou espiritual costuma viver cansado, exausto, como se algo drenasse a energia. E às vezes drena mesmo. A mente drena, o corpo sente e o espírito pesa. Por isso o caminho não é uma técnica mágica. É um conjunto de movimentos. Terapia para reorganizar pensamentos. Autocuidado para estabilizar o corpo. Espiritualidade para elevar a sintonia. E decisões para proteger seu coração. A vida vai ficando mais leve, não porque o mundo muda, mas porque você muda por dentro. Se esse episódio te tocou, eu quero te convidar a fazer uma prática simples hoje. Durante 24 horas, observe seus pensamentos repetitivos e faça uma pergunta antes de agir. Isso me cura ou me prende? Se te prende, respira, volta para você e escolhe diferente. Aos poucos, você vai retomar o volante da sua vida. E no próximo episódio, a gente vai entrar em um tema que mantém muita gente presa por anos. Culpa, autopunição e o perdão de si mesmo. Como curar essa voz interna que te acusa até quando ninguém está te acusando? Se você gostou desse conteúdo, se inscreve no canal, curta, ative as notificações e compartilha com alguém que precisa se libertar, porque você não nasceu para viver em prisão emocional. Você nasceu para viver com consciência. E quando a mente se ilumina, o espírito respira.